Olá pessoal, como vão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar aqui falando sobre o absolutismo. Na aula passada nós vimos o absolutismo na França, onde a gente tinha um rei, que era o Luís XIV, que tinha muitos privilégios, além do clero, que era dividida a sociedade aí por estados, O primeiro estado, o clero, aonde tinha privilégios, não pagavam impostos. O segundo estado, a nobreza, que também tinha muitos privilégios e não pagava impostos. E no terceiro estado, o restante da população francesa, aonde eles que pagavam os impostos do país, sustentando todos os outros estados, o primeiro e o segundo, Então, hoje a gente vai conhecer o absolutismo em Portugal, o absolutismo na Espanha e o absolutismo na Inglaterra. A gente viu no início do capítulo que esses 4 países eles vão aí se unificar e vão ter um poder de um rei, que é o absolutismo. Mas como acontece isso é o que a gente está conhecendo agora. Então, o absolutismo em Portugal iniciou aí com Dom João II em 1481. Determinou que a propriedade de seu reinado a prioridade do seu reinado fossem as viagens marítimas para a conquista de territórios coloniais e de controle aí das rotas comerciais de especiarias com o Oriente, fortalecendo aí o mercantilismo português. Vamos relembrar. Mercantilismo é o sistema econômico do rei, do absolutismo. E aí tem algumas características desse mercantilismo, que é conquistar novos territórios, a colonização, acumular riquezas, no caso o metalismo, acumular metais preciosos, ter uma balança comercial favorável, vender mais produtos que comprar. Protecionismo é proteger o seu comércio, tudo a gente viu aí nas aulas passadas. E isso, para eles saírem para conseguir essas riquezas e conseguir novos territórios, eles precisam fazer a expansão marítima. Por isso que a gente tem Portugal aqui, que determinou que a prioridade do seu reinado fosse as viagens marítimas, quer dizer, a expansão marítima, para conseguir terras, conseguir riquezas, para colocar o mercantilismo em prática, Então, quem começou isso tudo? Foi Portugal. Portugal foi o pioneiro, foi o primeiro a fazer aí a expansão marítima e chegar às Índias, Então, em seu reinado, Portugal comercializou não apenas as especiarias das Índias, mas também os produtos tropicais da colônia, Aqui no Brasil foi plantado muito açúcar, muito tabaco e também os escravos. Portugal, dominando a costa africana no momento da expansão marítima, vai aí conseguir pessoas escravizadas da África para fazer todo esse trabalho aqui na América, aqui na colônia portuguesa, Então, com isso, o que Dom João vai fazer? Ele não vai investir em manufaturas. Manufaturas são as fábricas, Ele não vai investir nas manufaturas, Quem vai investir nisso será a França, a Holanda e a Inglaterra, que vai dominar aí o comércio manufatureiro aqui em Portugal e também nas colônias. E foi um erro desse rei, Por causa disso, o reino português começou a empobrecer, por mais ouro que tirasse aqui do Brasil, tornando-se dependente da Inglaterra, infelizmente, Então, as medidas absolutistas, como se reina, isso é muito importante para o futuro do país, Mas, infelizmente, Portugal virou aí dependente da Inglaterra porque não investiu na industrialização, e sim em produtos agrícolas, como era o caso do Brasil, e também no tráfico de escravos, Agora vamos ver na Espanha. Como que aconteceu o absolutismo na Espanha? Vamos prestar bastante atenção nesse mapa. Nós estamos falando da formação do absolutismo na Espanha, Essa é a região da Península
Ibérica. Península Ibérica é onde hoje temos Portugal e Espanha, né? Então, a gente tem aqui no final do século XI, não há nem Portugal nem Espanha ainda, né? Tem alguns reinos cristãos aqui em cima, Leão, Castela, Navarra e Aragão, e toda essa parte verde é domínio dos muçulmanos. Os muçulmanos fazem sua expansão territorial desde o Oriente Médio até a Europa, aqui no início da Península Ibérica. No século XII, esses reinos cristãos já começam a expulsar esses muçulmanos. Nesse momento aqui, a gente tem o reino de Portugal formado. O reino de Portugal é formado a partir deste território aqui, ó, Portugal. Então, Portugal já é formado, tem Lisboa. E o que vai acontecer? Portugal, com as suas batalhas contra os muçulmanos, vai expulsar os muçulmanos e vai fazer a sua unidade territorial, vai fazer a sua unificação no século XIII. Né? E o que vai acontecer com o restante da península, né? Leão e Castela são reinos que irão se unir para poder expulsar o último reduto dos muçulmanos, que é esse verdinho aqui embaixo, que está escrito Granada. Então, na nossa apostila, a gente tem aí a explicação para acontecer esse absolutismo na Espanha. No século XVI, a gente viu lá no mapa que é século XIII. Então, com o passar do tempo, vai haver aí o casamento dos reis católicos, do reino de Castela, chamado Fernando II, e do reino de Aragão, que é Isabel, que é do reino de Castela, com Fernando II, o reino de Aragão. Então, o casamento desses dois representantes desses reinos formou o território que hoje conhecemos como Espanha. Então, a união desses dois vai juntar forças para poder expulsar o que faltava expulsar de muçulmanos do território europeu e formar um país. Então, naquele período, o reino espanhol incentivou o quê? As navegações. A mesma coisa de Portugal. A prioridade é investir nas navegações para a descoberta de territórios a serem colonizados, conquistando aí terra na América, na Ásia, na África e em algumas regiões da Europa. Então, que descobertas são essas da Espanha? A Espanha, em 1492, descobre a América. E quem é a pessoa que vem nessa investida aí espanhola? Cristóvão Colombo. Então, após a unificação aí da Espanha, após formar um país, esses reis católicos irão aí investir nas navegações. E Cristóvão Colombo vai chegar aqui na América em 1492. Então, assim, a Espanha tornou-se um grande império e fortaleceu seu regime absolutista, apesar das guerras contra a Inglaterra, os Países Baixos e a Suécia. Então, apesar de ter inimigos na Europa, travar guerras, a Espanha será aí um grande império. Por quê? Aqui está a explicação. Ó. As colônias da América forneceram quantidade imensas de ouro e prata que foram sendo acumuladas pelo Tesouro Espanhol. Lembram do mercantilismo, que tem uma característica chamada metalismo, acúmulo de metal precioso. Então, esses reis da Espanha também colocarão o mercantilismo em prática, né? Então, esse enriquecimento manteve o absolutismo forte na Espanha durante o século XVII. Aqui ao lado tem um relevo aí representando os reis, né? Conhecido como os reis católicos, Fernando e Isabel. Esse é o absolutismo na Espanha. Agora vamos para 297, o absolutismo na Inglaterra. Então, na Inglaterra, a monarquia feudal, né, foi centralizada desde o século XI, com
nobres que eram fiéis ao chefe militar, né? O chefe militar era a figura do rei. Mas esses ingleses quiseram aí aumentar os poderes, aumentar seu poder, e fez com que esses homens se revoltassem e obrigaram o rei a limitar a sua autoridade. Então o rei, no século XI, bem antecipado aí, né, ele começou aí a ter um poder centralizado, mas ele foi obrigado a limitar o seu poder assinando uma carta, que é a Carta Magna, que foi assinada em 1212, assinado pelo rei inglês, que limitava os poderes do monarca, que ele tinha que respeitar as decisões de um conselho, que aí é o futuro parlamento, né? Mas a gente viu também que a França e a Inglaterra tiveram aí uma guerra muito longa, que é a Guerra dos 100 Anos, né? E essa Guerra dos 100 Anos, quem vai ganhar vai ser a França. E a Inglaterra vai estar enfraquecida. Quando a Inglaterra se enfraquece com a Guerra dos 100 Anos, o poder, a nobreza feudal vai aí formar uma nova guerra interna. Olha só, uma guerra civil. Acabaram de sair de uma guerra de 100 anos e internamente vai haver aí uma nova guerra entre duas famílias que desejam tomar o poder real, que é a família Lancaster e a família York. Essa guerra ficou conhecida como Guerra das Duas Rosas. Por quê? Porque no escudo da família Lancaster e no escudo da família York, cada uma tinha uma rosa vermelha e outra rosa branca. Então ficou conhecida como a Guerra de Duas Rosas. No final dessa guerra, a família Tudor conquistou o poder. Então, a gente tem aí a coroação do rei Henrique VII, que tem novamente uma centralização política. Aí a gente vai ter um absolutismo, né? Vai aumentar a arrecadação de impostos, vai melhorar a aplicação da justiça, vai construir uma grande frota naval que em pouco tempo vai fazer os ingleses aí dominarem os mares. Mas com o seu filho Henrique, o filho do Henrique VII, que é o Henrique VIII, né, que está aqui nessa imagem, nessa foto aqui, retrato de Henrique VIII com 49 anos, ele vai aí consolidar definitivamente o absolutismo na Inglaterra, uma vez que o rei vai reduzir a influência da Igreja Católica. Vamos relembrar, este rei vai criar a Igreja Anglicana. Ele vai fazer uma reforma religiosa, vai tomar todas as propriedades da Igreja Católica. Ele vai ser o chefe da Igreja Anglicana. Por quê? Para lembrar, ele tem aí um motivo político, né? Ele quer um herdeiro do sexo masculino, então ele quer casar de novo, né? Então ele vai consolidar o absolutismo, criando também uma nova igreja. Então quem vai assumir o poder depois dele, né, vai ser suas filhas, tal. Então a rainha Elizabeth, ela vai governar aí por quase 50 anos, né? Porque ela vai, uma vez consolidado esse regime absolutista, né, a economia vai crescer, vai ter já uma frota naval grande e vão começar também a buscar riquezas em outros lugares, disputar as áreas coloniais com a Espanha, né? Porque colocar em prática o mercantilismo, né? Então, o absolutismo, que é o poder político, está junto com o mercantilismo, que é o poder econômico. Então, ao contrário da Espanha e de Portugal, esse período aí da Rainha Elizabeth, ela vai desenvolver as manufaturas. A gente viu que Portugal não investiu em manufaturas. A Espanha, com toda ouro e prata, não investiu em manufaturas, né? E a Inglaterra vai investir na manufatura. E isso vai fazer com que a burguesia inglesa se enriqueça, né? Por meio aí de incentivo de segurança militar para proteger aí os negócios mercantis da burguesia. Esse é o absolutismo inglês, bem diferente do absolutismo da Espanha, do absolutismo de Portugal que nós vimos hoje. Então, com esses novas descobertas do absolutismo desses três países,
a gente vai terminar esse capítulo 6, que é a formação dos Estados europeus. Estados europeus era como eram chamados países nesse período aí da Idade Moderna, né? Então, a gente tem essa figura de capa aí, essa abertura aí, a Rainha Elizabeth, né, sendo carregada em uma procissão. Então, ela é o símbolo também do poder absolutista na Inglaterra. O pai dela vai consolidar isso a partir do seu poder, né, de formar uma nova religião, e ela vai colocar em prática o enriquecimento da Inglaterra com as expansão marítima, né, buscando novas terras para poder explorar, colocando mercantilismo em prática, né? Então, depois dessa série de conflitos de longa duração, Guerra dos 100 anos, Guerra dos 30 anos, Guerra das Duas Rosas, né? Às vezes guerras por motivos religiosos, outros momentos por território, outros momentos por poder, essas guerras aí, depois disso tudo, teremos aí o mapa europeu definido e os países definidos também, né? Onde esses países vão sair da Europa e buscar riquezas em outras terras, em outros territórios, né? Outros territórios no mundo. Portugal vai chegar às Índias, na Ásia, Portugal vai dominar o continente africano, Portugal vai dominar aonde a gente chama de Brasil, colônia, né? A Inglaterra vai aí fazer dominar a América do Norte, e a Espanha vai dominar aí a América Latina. A França, ela terá aí alguns territórios na América Central, junto com a Holanda, né? E tudo está voltado, todos os caminhos desse absolutismo está voltado para conseguir riquezas em outros lugares, que isso é o mercantilismo. Repetindo as características do mercantilismo: metalismo, que é acumular metais, por isso também que Portugal quis tanto encontrar ouro no Brasil, né? A balança comercial favorável, ter produtos para vender muito e comprar poucos. Tem também o protecionismo alfandegário, né, que é proteger o produto nacional. E a gente tem aí esse acúmulo de metais preciosos com o metalismo, né? Metalismo, balança comercial favorável, protecionismo. Isso são características mercantilistas que esses reis irão buscar colocar em prática aí fora do seu território, da Europa. Eles precisam se enriquecer. Um quer ser sempre mais superior do que o outro, né? E com isso, eles precisam sair para buscar essas riquezas. E para isso, eles têm esse poder concentrado em suas mãos, que é o absolutismo. E esse absolutismo é assim palpado nos filósofos, que a gente também viu: Montesquieu, Maquiavel e Thomas Hobbes, com as obras escritas por ele, legitimando esse poder total dado por Deus aí, né? Esse direito divino de reinar sobre os seus súditos. Ok, pessoal? Então vamos agora lá naquela página fazer aí a nossa atividade do dia. Até a próxima aula.